Boa tarde a todos. Estamos aqui para falar sobre as emergências nos traumas torácicos e abdominais, tendo como componentes Aglas, Beatriz, Eric, Isaac, Mike, Livna, Miriam, Patrícia, Renan e Wellen. Conceito dos traumas abdominais. Ele pode se dividir em trauma contuso ou fechado, quando não ocorre uma solução de descontinuidade e as lesões ocorrem por mecanismo indireto, podendo cursar com compressão e esmagamento ou cisalhamento de vísceras abdominais. Também pode ocorrer hemorragia, ruptura de órgãos e vasos abdominais, além de lesões por desaceleração. E também pode ocorrer o trauma abdominal penetrante, em que a solução de descontinuidade da pele é ultrapassada no peritônio. O exame físico no trauma abdominal é um exame que deve ser completo e seguir a sequência clássica, a partir da inspeção, ausculta, percussão e palpação. As estruturas adjacentes, como tórax, uretra, vagina, peritônio, dorso e nádegas, podem nos dar pistas de possíveis lesões de órgãos abdominais, além do exame da bacia, que é de suma importância nesse momento, e também o toque retal e vaginal em todos os pacientes politraumatizados, com trauma maior e, em alguns casos, selecionados de trauma menor. Os exames complementares para trauma abdominal pode ser a sondagem gástrica, que permite a descompressão gástrica antes da realização da lavagem peritoneal diagnóstica, quando indicada. Pode-se observar também a presença de sangue na sonda, sugerindo possível lesão gástrica ou esofágica. Em pacientes com fraturas de face e ou suspeita de lesão em base do crânio, sempre utilizar a via orogástrica. A sondagem vesical de demora permite avaliar a perfusão tecidual e descomprimir a bexiga antes da lavagem peritoneal diagnóstica. Em caso de suspeita de lesão de uretra, evitar o uso da sonda vesical e solicitar avaliação do urologista. O raio-x de tórax ele é feito anteroposteriormente e o raio-x da bacia na sala de choque é recomendado para pacientes estáveis hemodinamicamente, com trauma fechado e multissistêmico. O FAST é a sigla para avaliação focada com sonografia para trauma. Avalia a presença de fluidos intraabdominais, que pode ser realizado à beira do leito na sala de choque. Inclui o exame de 4 regiões importantes: o saco pericárdico, os espaços hepato e espleno-renal, e pelve, e o recesso de Douglas, que é uma estrutura anatômica que consiste numa membrana que cobre a cavidade abdominal entre o reto e o útero nas mulheres e entre a bexiga e o reto no caso de homens, sendo extremamente útil na detecção da causa de choque. A lavagem peritoneal diagnóstica, ela propicia detectar hemorragia. Deve ser realizada pela equipe de cirurgia e necessita descompressão gástrica e vesical para prevenir complicações. As melhores indicações são os pacientes hemodinamicamente instáveis, com trauma abdominal fechado ou em pacientes com trauma abdominal penetrante, com múltiplos orifícios ou trajetórias aparentemente tangenciais, quando não disponível a ultrassonografia rápida. A aspiração de conteúdo gástrico, fibras vegetais ou bile durante o procedimento já indica laparotomia urgente. Além disso, a aspiração de 10 ml ou mais de sangue requer a laparotomia. A tomografia computadorizada demanda tempo para a realização, portanto, só deve ser realizado em pacientes hemodinamicamente estáveis, nos quais não há uma indicação aparente para laparotomia de emergência. Nunca realizar a tomografia se isto for causar um atraso na transferência do paciente para um nível de atenção mais avançado. A vantagem é que pode fornecer informações sobre órgãos específicos, além da extensão destas lesões, e pode diagnosticar lesões retroperitoneais e pélvicas.
as quais não podem ser avaliadas pelo exame físico, tanto o FAST quanto o LPD. A laparoscopia ou toracoscopia diagnósticas para avaliar pacientes hemodinamicamente estáveis com trauma penetrante e possível lesão tangencial, e sem indicação da laparotomia de emergência, sendo útil na detecção de lesões diafragmáticas ou avaliar a penetração peritoneal. A laparotomia de emergência é a abertura cirúrgica da cavidade abdominal realizada com o intuito de ter acesso aos órgãos intra-abdominais. Ela também pode ser utilizada para a realização de cirurgias eletivas e também para a abertura de vias de drenagem e como também método diagnóstico. Em relação à laparotomia, ela também pode ser um procedimento que mantém a abertura do abdômen do paciente, verificação da estabilidade do paciente. As indicações para a laparotomia de emergência são a evidência de ferimentos abdominais penetrantes associados à instabilidade hemodinâmica, principalmente por traumas como perfurantes e traumas mecânicos que envolvem desaceleração, sinais evidentes de lesões peritoneais, como é mostrado nas tatuagens traumáticas, que indicam lesões graves, sangramento no estômago, reto e ferimentos por ferimentos penetrantes, que é a questão que vai evoluir para uma hemorragia, sinais de trauma abdominal associados à hipotensão, recorrentes apesar de reposição de fluidos, que também é o indicativo de hemorragia. Pneumoperitônio na radiografia de tórax ou de abdômen, sinais radiológicos de lesão diafragmática, lesão de alguma víscera revelada pela tomografia computadorizada e a evidência de lesões nos exames radiológicos contratados, como o exame por extravasamento peritoneal, de lesões da bexiga e extravasamento de contraste em lesões da uretra, esofágicas, gástricas ou duodenais. O fluxograma de trauma abdominal fechado. É importante ressaltar que, nesse momento, o socorrista deverá aplicar também o protocolo ABCDE, que é o protocolo padrão para traumas, visando procurar a estabilidade do tratamento das lesões que oferecem risco à vida. O TAF, que é o trauma abdominal fechado, ele vai causar uma série de eventos que vão desestabilizar hemodinamicamente o paciente. Por isso, essa é uma dos fatores que vão ser reguladores desse trauma. Primeiramente, o socorrista vai observar o protocolo ABCDE, procurando ver a estabilidade e as situações que oferecem risco à vida do paciente, como eu já falei, e posteriormente ele vai buscar ver o aparecimento de lesões no peritônio com a possível peritonite. Essa peritonite, ela vai se apresentar por uma dor à palpação no momento da descompressão, e essa situação de trauma também pode ser gerada por uma lesão aguda em vísceras ocas ou em vasos. Posteriormente, ele vai ver se tem essa peritonite ou não. Se sim, ele vai o procedimento da cirurgia, da laparotomia. Se não, ele vai observar a condição hemodinâmica do paciente. Se a condição hemodinâmica do paciente estiver estável, ele vai realizar a ultrassonografia e a tomografia computadorizada do abdômen. Esses dois exames, eles vão também ser utilizados posteriormente. Se o paciente apresentar uma estabilidade, sinais vitais que representam um estado de estabilidade e exames laboratoriais que representam baixo risco à vida, esse paciente vai ficar só em observação clínica, como vocês podem ver. Se a condição do paciente hemodinâmica for instável, o paciente vai poder realizar os exames, que é o FAST, que é a avaliação focada por sonografia para trauma, e também, se não for possível, ele pode realizar a lavagem peritoneal diagnóstica, que também são utilizados para poder diagnosticar e procurar a causa desse trauma. Se esses dois exames não forem suficientes,
o socorrista vai procurar os procedimentos para outra causa de choque. E se o paciente continuar com instabilidade, ele vai também ser indicado a cirurgia. Voltando à questão do paciente estável com condições para o trauma não operatório, esse paciente vai apresentar, se ele não tiver condições para o trauma não operatório, ele vai ser indicado para a cirurgia da laparostomia. Se ele tiver com condições para trauma não operatório, ele vai ser refeito o exame da tomografia computadorizada do abdômen e nessa tomografia, se o resultado apresentar líquido livre, sem lesão de víscera paraquimatosa, ele vai também ser indicado para a cirurgia. Em casos que a tomografia computadorizada do abdômen não apresentar lesão de nenhuma víscera e nenhum líquido nessa região de vísceras paraquimatosa, ele vai poder evoluir para um trauma não operatório, né? E se esse trauma não operatório, que em condições de observação apresentar algum tipo de falha, o paciente também será indicado para a laparotomia. Tipos de trauma torácicos. Existem diversos tipos de traumas torácicos, dentre eles, traumatismo da parede torácica. As fraturas de costela. Elas são consideradas um importante indicador de gravidade, especialmente as fraturas de primeira e ou segunda costelas, detonando alta energia implicada durante o acidente, podendo ter relações com lesões mediastinais, neurológicas e vasculares. As mais comuns são as fraturas de terceira e nona costelas. Porém, fraturas de costelas inferiores, abaixo da oitava, podem estar relacionadas a trauma abdominal. Traumatismo do mediastino. São traumas que ocorrem entre os pulmões, tendo limites posteriores às vértebras torácicas e limites anteriores o externo. A contusão cardíaca se torna o trauma cardíaco mais frequente e geralmente se origina no ventrículo direito devido à sua proximidade com a caixa torácica anterior. As lesões valvares geralmente afetam cordas tendíneas e músculos papilares, e é a válvula aórtica que é mais frequentemente lesada. As rupturas miocárdicas é a lesão mais grave que pode ocorrer e pode ser causa de morte imediata ou causar tamponamento cardíaco. Já os traumas dos grandes vasos mediastinais vão ser rupturas de grandes vasos que vão produzir hemorragia maciça e muitas vezes pode levar ao óbito do paciente na própria cena do trauma. Em diversas situações, o parênquima pulmonar é acometido de forma abrupta, seja por transmissão de alta energia, como nos traumas contusos, ou mesmo por ação direta nos traumas penetrantes, levando a uma laceração de pulmão e preenchimento do espaço aéreo em diferentes graus de hemorragia, de forma localizada ou até mesmo difusa. Em relação aos corpos estranhos, intratorácicos secundários ao trauma. Em traumas torácicos, corpos estranhos podem ficar impactados no tórax. Muitas vezes, quando esses corpos estranhos são grandes, que levam instabilidade hemodinâmica ao paciente, que ficam alojados próximo a estruturas vitais, é indicado ser feito a toracotomia. Acumulações no espaço pleural. O pneumotórax seria caracterizado por uma presença anormal de ar no espaço pleural, causado por ruptura de pleuras. Existe o pneumotórax traumático, que em cerca de 20% dos traumas de tórax, ele surge nesses pacientes. E o principal tratamento seria uma drenagem pleural. No pneumotórax hipertensivo, ele é caracterizado por aumento de pressões intrapleurais, de forma progressiva, a níveis acima da pressão atmosférica. Já o pneumotórax aberto seria secundário a um traumatismo penetrante, onde há a passagem do ar para o interior da cavidade torácica, sendo a ventilação um dos mais prejudicadas. E o hemotórax é a presença de sangue na cavidade pleural. Pode ser decorrente de lesões no parênquima pulmonar
ou lesões no coração ou em vasos. Tórax instável. É uma situação peculiar e pouco frequente, onde se tem 3 ou mais fraturas de arcos costais contíguos. O trauma da via aérea é causado por lesões iatrogênicas produzidas por intubação orotraqueal, procedimentos endoscópicos, traqueostomia. Os do diafragma são difíceis de diagnosticar por serem rupturas menores e são causadas por feridas penetrantes. O trauma esofágico são traumas raros, sendo a área do pescoço a mais afetada. O trauma torácico grave é decorrente de trauma torácico central, lesões ou obstruções por corpos estranhos. Causa certa instabilidade no paciente, podendo levar a lesões miocárdicas, atividade elétrica sem pulso e hipóxia. E o quilotórax traumático são rupturas do ducto torácico. Também são traumas bastante raros. As complicações mais frequentes do trauma torácico são insuficiência respiratória, pneumonia, desconforto respiratório e infecção pleural, onde elas estão diretamente relacionadas à gravidade do trauma e à comorbidade do paciente. Essa situação clínica exige um maior tempo de internação na UTI, além do uso da ventilação mecânica, podendo aumentar o risco de pneumonia nosocomial, que é uma infecção frequente nas UTIs, onde sua etiologia está relacionada a bactérias colonizadoras na cavidade oral. Já o empiema pleural, conhecido como pleurite, que é o acúmulo de pus na cavidade pleural, pode ser uma complicação importante do hemotórax, na qual seu tratamento inicial é a drenagem pleural e, se houver persistência, pode ser necessário a utilização de substâncias fibrinolíticas ou a realização de decorticação pulmonar, que pode ser realizada por videotoracoscopia ou toracotomia. A prevenção se dá por meio de uma cobertura antisséptica adequada ao colocar-se a um dreno pleural, juntamente com a administração profilática de antibióticos. Recomendações para trauma de tórax, fratura das costelas. A radiografia simples ela é a mais recomendada para confirmar a suspeita clínica. Em caso de múltiplas fraturas costais, o traumatismo torácico de alta energia, utiliza-se a tomografia computadorizada para identificar a presença e gravidade das lesões associadas. A hospitalização é recomendada nas seguintes situações: quando 3 ou mais costelas são fraturadas, no caso de fratura da primeira ou segunda costela, se houver lesões graves e complicações associadas, e nos casos de comorbidades importantes, especialmente em pacientes idosos. A observação na UTI é recomendada em pacientes com múltiplas fraturas costais, especialmente quando são bilaterais e comorbidades graves. Nos casos de fraturas costais das 2 primeiras costelas, o exame físico e os estudos são necessários para destacar lesões vasculares ou do sistema nervoso associadas. As analgesias peridual, ela é utilizada para o controle da dor do paciente com fratura costal múltipla ou bilateral. E a fisioterapia respiratória, ela é recomendada para todos os pacientes com fratura costal. Tórax instável. A monitorização, os estudos radiológicos e a gasometria arterial são recomendados em pacientes com tórax instável que não necessitam de intubação. A ventilação mecânica não invasiva é uma alternativa à intubação em pacientes com tórax instável que desenvolvem insuficiência respiratória e não apresentam lesões nos pulmões ou em órgãos que necessitam de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Lesões pulmonares traumáticas. A hospitalização é recomendada para todos os pacientes acometidos por contusão pulmonar e seu tratamento é feito com medidas gerais, restrição de líquidos e fisioterapia respiratória.
A sutura simples é a melhor opção cirúrgica nas lacerações pulmonares, evitando grandes ressecções, exceto nos casos de lacerações pulmonar maciça. As recomendações no pneumotórax traumático são drenagem pleural para tratamento, exceto nos casos de pneumotórax mínimo, não é necessário. A indicação cirúrgica também nos casos de pneumotórax hipertensivo e pneumotórax aberto, porque são emergências cirúrgicas imediatas. E nos casos de pneumotórax traumático simples, há indicação cirúrgica somente se houver vazamento de ar mantidos que estejam prejudicando a expansão pulmonar. As recomendações do hemotórax traumático são cirurgia de emergência, que vai avaliar a idade, as comorbidades e as alterações de coagulação do paciente, e deve ser indicada em casos específicos como presença de choque hipovolêmico, estabilidade hemodinâmica do paciente, lesões intratorácicas graves, sangramento maior que 300 ml por hora nas 3 primeiras horas, ou sangramento maior que 1.500 ml após a drenagem pleural. Há também a videotoracoscopia, que é recomendada nos casos de hemotórax persistente, onde o paciente tem que estar hemodinamicamente estável, e é indicada principalmente nos casos onde a drenagem pleural falha. As recomendações no caso de rupturas das vias aéreas são garantir a via aérea e a oxigenação do paciente, no caso de suspeita, o diagnóstico de ruptura traqueobrônquica, o exame físico e a radiografia simples de tórax, para diagnóstico, e reservando a tomografia computadorizada para lesões duvidosas, que possam ter evolução torácica. A broncoscopia é utilizada sob suspeita de ruptura traqueobrônquica para fornecer uma confirmação diagnóstica. O tratamento conservador é utilizado em caso de lesões pequenas, principalmente em lesões que não têm repercussões clínicas ou afetam outros órgãos torácicos. A enzima CKMB e a troponina 1 consistem em um exame para diagnóstico de contusão miocárdica e, exceto por complicações, não requerem tratamento específico. A pericardicentese é um procedimento realizado quando há um esfaqueamento com tamponamento cardíaco, considerado uma emergência imediata, e deve ser realizado apenas como uma medida transitória, enquanto o paciente aguarda a cirurgia. E por último, temos a endoduras da aorta torácica descendente. Bom, segundo o Colégio Americano de Cirurgiões, as lesões torácicas são classificadas de acordo com o risco. Em lesões que apresentam risco iminente de vida, nós temos a obstrução da via aérea, pneumotórax hipertensivo e aberto, tórax instável, o hemotórax maciço e o tamponamento cardíaco, em que essas situações elas devem ser diagnosticadas e prontamente tratadas no exame primário. Já as lesões com potencial risco de vida, que se enquadram o pneumotórax simples, o hemotórax, contusão pulmonar, laceração traqueobrônquica, traumatismo contuso do coração, ruptura traumática de aorta ou de diafragma e os ferimentos transfixantes do mediastino devem ser levados em consideração sob suspeita e investigados para que sejam tratados no exame secundário. Sinais e sintomas das principais lesões traumáticas. Bom, é importante lembrarmos que esses sinais e sintomas, eles vão sempre estar associados com o tipo da lesão, o local, o grau ou a associação dessas múltiplas lesões. E quando suspeitar, por exemplo, de uma obstrução das vias aéreas, esse paciente, ele vai apresentar dispneia, estreitamento da traqueia, sinais de hipoxemia, como taquicardia, hipotensão arterial, cianose central e sudorese, além de que essa hipoxemia, ela pode causar também uma hipóxia, e distensão das jugulares e edema. No caso do pneumotórax hipertensivo, esse paciente ele pode apresentar sintomas como taquipneia, redução ou ausência de sons pulmonares, redução da expansão torácica do lado acometido, cianose, dor torácica. No caso do tórax instável, esse paciente pode cursar com sintomas de dispneia, dor torácica, a ausculta, sintomas de crepitação, taquipneia progressiva e também sinais de hipoxemia. No hemotórax, esse paciente também vai apresentar dispneia, dor torácica, respiração superficial
e redução ou ausência de sons pulmonares do lado acometido, assim como ele pode ter confusão mental e ansiedade, além de maciçez à percussão desse lado acometido, quando realizada a ausculta. Outras lesões traumáticas. Bom, existem outras lesões, como o pneumotórax aberto, o tamponamento cardíaco, a contusão pulmonar, a laceração traqueobrônquica, o traumatismo contuso do coração e a ruptura traumática de diafragma. Essas lesões, elas podem cursar com sinais e sintomas por lesão extensa da parede torácica, hipotensão arterial, abafamento de bulhas, enfisema subcutâneo, arritmias e ruídos hidroaéreos no tórax. Além de que no tamponamento cardíaco, em especial, pode ter o pulso paradoxal e sinal de Kussmaul quando não associado com o choque hipovolêmico. Condutas nas principais lesões traumáticas. Em relação à conduta proposta para a obstrução da via aérea, a conduta é a assistência ventilatória e desobstrução por broncoscopia rígida ou, que acontece raramente, na toracotomia. No pneumotórax hipertensivo, é proposto uma punção descompressiva e drenagem pleural. No pneumotórax aberto, é indicado o curativo em 3 pontos seguidos da drenagem pleural. No tórax instável, a conduta é a analgesia vigorosa e assistência ventilatória. Já no hemotórax maciço, é proposto a drenagem pleural, reposição volêmica e toracotomia exploratória. No tamponamento cardíaco, é proposto a pericardiocentese e ou a drenagem pericárdica. No pneumotórax simples e no hemotórax, é indicado a drenagem pleural. Já na contusão pulmonar, a conduta é analgesia vigorosa e fisioterapia respiratória. Quando necessário, restrição hídrica e assistência ventilatória. Na laceração traqueobrônquica, a conduta proposta é a permeabilização da via aérea e cirurgia, se necessário. No traumatismo contuso do coração, a proposta é a monitorização cardíaca e o tratamento de arritmias. Na ruptura traumática da aorta, o tratamento é cirúrgico e especializado. Já na ruptura traumática do diafragma, na fase aguda, é indicada a laparotomia e a correção da hérnia. Nos ferimentos transfixantes do mexiachino, é indicada a investigação extensa e a cirurgia conforme os achados. Essas são as nossas referências e obrigada.